Oi, gente! Bonjour, bonjour, ça va? Mais uma aula começando aqui no nosso canal, então vamos lá? O assunto de hoje na verdade são dois assuntos. O primeiro, a gente vai falar sobre o futur proche. Futur proche. Então, o futuro próximo a gente usa quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente vai fazer em breve, certo? Tão próximo, né? Ou de uma certa maneira o que você já decidiu fazer. Então, na verdade, que normalmente já está organizado, tá certo? Então, esse tempo verbal que a gente vai aprender hoje, a gente vai usar para o futuro. Ele é muito utilizado, muito. Então, na verdade, ele é bem fácil, então eu vou explicar para você agora como é que funciona, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é conjugar o verbo aller. Aller, que é o verbo ir. Eu já fiz um vídeo sobre esse verbo, hein? Então você tem que voltar lá para assistir. Procura aí no canal o verbo aller, o verbo ir em francês, que você vai ver a conjugação dele bonitinho. Mas aqui a gente vai retomar um pouquinho, tá certo? Então, para a construção desse tempo verbal, a gente precisa do verbo aller, então conjugado no presente. Então, eu vou. E o verbo no infinitivo, a outra ação que você vai fazer no infinitivo. Então, eu vou fazer alguma coisa, certo? Então, a gente precisa do verbo aller mais o infinitivo da outra ação. Então, vamos lá. Eu fiz aqui alguns exemplos de verbos, né, para você poder construir essa frase. Então, olha só os verbos que eu escolhi aqui para a gente começar. Então, eu escolhi primeiro o verbo manger, manger, que é o verbo comer. Depois, eu escolhi o verbo boire, boire, que é o verbo beber. Depois, se coucher, que é ir para a cama, deitar-se, ok? Depois, travailler, travailler, que é o verbo trabalhar. Depois, o verbo rester, rester, que é ficar. Muitos alunos meus confundem esse verbo rester com to rest em inglês. Só que não, né? Não é o verbo descansar, é o verbo ficar, rester, ok? Depois, o verbo partir, partir, que é ir para algum lugar, né? Partir, sair, ir embora, por exemplo. Então, a gente vai ver ele numa frase mais específica, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a construir essa frase, a gente precisa do verbo ir, que eu já falei para vocês. Então, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ok? Então, vamos lá. Para construir agora na prática, a gente vai falar je vais fazer alguma coisa, certo? Então, vamos lá, usando os verbos que eu dei agora, a listinha lá de alguns, né, verbos que a gente pode usar. Então, je vais manger, je vais manger. E aí, a gente pode complementar com alguma coisa. Je vais manger un sandwich, je vais manger une pizza, je vais manger du chocolat, ok? Muito bem? Vamos lá, continuando. Tu vas boire. Tu vas boire. Ok? Agora, beber o quê, né? Tu vas boire une bière. Tu vas boire de l'eau. Tu vas boire un verre de vin. Tudo bem? Ça va? Ok? Tu vas boire du thé. Tu vas boire un café. Depois, a gente vai usar o próximo sujeito, il, ela ou on. Il, ele, ela, ela, on, a gente. Ah, já falei sobre isso no outro vídeo. Então, il va se coucher. Elle va se coucher. On va se coucher, por exemplo, tá? Na verdade, olha só, o que eu tô fazendo aqui é qualquer sujeito conjugado, né? Eu vou, você vai, ele vai, a gente pode pôr qualquer verbo de ação depois, tá certo? Então aqui eu só tô fazendo alguns exemplos, ok? Então você pode mudar o verbo da ação aí, ok? Depois, nous allons, então nós vamos, nous allons travailler. Nous allons travailler. E aí também podemos complementar. Nous allons travailler à la maison. Nous allons travailler demain. Nous allons travailler toute la journée.
ok? Depois, o próximo sujeito, vous allez. Vous allez rester à la maison. Vous allez rester à la maison, por exemplo. Depois, o próximo sujeito, ils vont ou elles vont. Eles vão, elas vão. Então, a gente vai usar ils vont partir, elles vont partir. E da mesma forma, podemos complementar. Ils vont partir en vacances. Elles vont partir à 4 heures. Ils vont partir au Canada. Ok? Ça va? Très bien. Ok, então isso aqui é o futur proche. Eu vou fazer alguma coisa. Agora, o próximo assunto dessa mesma aula é o passé récent. Passé récent é o passado recente. Então, a gente tem uma outra construção. E aqui a gente precisa de um novo verbo, que é o verbo venir. Venir. Então, vamos lá. Para construir esse passé récent, a gente precisa do verbo venir, mais a preposição de, mais o verbo no infinitivo, o próximo verbo, né? A outra ação. Então, a gente precisa do verbo venir, que a gente conjuga da seguinte maneira. Je viens, tu viens, il vient, ou elle, ou on, né? Il vient, elle vient, on vient. Depois, nous venons, vous venez, ils viennent, e elles viennent, ok? Então, esse é o verbo venir conjugado. Depois do verbo venir, a gente precisa da preposição de, ou eventualmente de um de apóstrofe. Por que que tem essa diferença? Porque o de a gente vai usar quando o verbo que segue, ele começa com uma consoante. E o de apóstrofe a gente vai começar quando o verbo que segue, a gente vai usar quando o verbo que segue, ele começa com uma vogal, tá certo? Então, vamos lá. Eu fiz uma outra listinha de verbos para a gente poder depois formar as frases como exemplos, ok? Então, o primeiro verbo que eu coloquei aqui é o verbo arriver. Arriver, que é o verbo chegar. Às vezes ele quer dizer conseguir também, tá? Então, depende da frase. Depende do sentido que você quer dar para a frase. Mas vamos dizer que é o verbo chegar, tá bom? Por enquanto. Arriver. Depois, acheter. Acheter é o verbo comprar. Depois, commencer. Commencer é o verbo começar. Depois, apprendre. Apprendre, que é o verbo aprender. Depois, regarder. Regarder, que é o verbo olhar ou assistir, tá? E depois, o último verbo que eu pus aqui é o lire. Lire, que é o verbo ler. Então, vamos lá, agora fazendo frases, né, na prática, como é que fica essa estrutura. Então, começando com o je. Je viens d'arriver. D'arriver. Olha o D apóstrofe aí, porque o verbo começa com uma vogal. Je viens d'arriver. E aí a gente pode complementar ainda. Por exemplo, je viens d'arriver à Paris. Je viens d'arriver à Paris. Eu acabei de chegar em Paris. O próximo exemplo, je viens d'arriver du travail. Je viens d'arriver du travail. Eu acabei de chegar do trabalho. Tudo bem? Ça va? Ok. O próximo. Tu viens d'acheter. Tu viens d'acheter. Então, você acabou de comprar. Comprar alguma coisa. Vamos complementar. Tu viens d'acheter une voiture. Tu viens d'acheter une voiture. Você acabou de comprar um carro. Tu viens d'acheter un sandwich. Tu viens d'acheter un sandwich. Você acabou de comprar um sanduíche, um lanchinho, né? O próximo exemplo. Il vient de commencer. Il vient de commencer. Então, ele acabou de começar alguma coisa. Então, il vient de commencer à travailler. Il vient de commencer à travailler.
Agora, a gente pode também usar pro elle e pro on, né? Já falei isso algumas vezes. Ok? Então, elle vient de commencer à étudier le français. On vient de commencer à étudier le français. Hein? A gente acabou de começar a estudar francês, tá certo? Depois, a gente tem o próximo sujeito, nous venons. Nous venons d'apprendre une nouvelle leçon. Nous venons d'apprendre une nouvelle leçon. Então, nós acabamos de aprender uma nova lição. Nous venons d'apprendre un nouveau verbe. Nós acabamos de aprender um novo verbo. Nous venons d'apprendre une nouvelle expression. Nós acabamos de aprender uma nova expressão. Então, nous venons d'apprendre, ok? E por último, nós temos ils viennent e elles viennent. Então, eles e elas, né, no plural. Ils viennent de lire un livre. Ils viennent de lire un livre. Eles acabaram de ler um livro. Elles viennent de lire un article. Elles viennent de lire un article. Elas acabaram de ler um artigo, certo? Então, olha só, gente. É claro que todos os verbos que eu dei aqui, tem muitos mais, né? Claro. Mas todos eles podem ser trocados. Você pode colocar qualquer desses verbos no infinitivo para qualquer sujeito. E o que é interessante é que mesmo os verbos que eu dei como exemplo para o passé récent, você também pode usar no futur proche. Por exemplo, je vais apprendre une nouvelle langue. Eu vou aprender uma nova língua. Il va commencer a étudier le français. Ele vai começar a estudar o francês. Então, os mesmos verbos podem ser trocados, tá certo? Colocado na parte do futur proche, assim como no passé récent. O importante é que o verbo esteja no infinitivo. Então, depende do que você quer falar, tá bom? Então, hoje a gente viu futur proche, eu vou fazer alguma coisa, je vais faire quelque chose, e o passé récent, je viens de faire quelque chose, eu acabei de fazer alguma coisa, tudo bem? Muito bom! Qual é a atividade que você precisa aprender? Qual é o verbo, a ação que você precisa? Então vamos lá, me conte. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours? O que você vai fazer nos próximos dias? Ou ainda, qu'est-ce que tu viens de faire dernièrement? Qu'est-ce que tu viens de faire dernièrement? O que você acabou de fazer recentemente? Então me conta, porque aí eu vou poder te ajudar com o verbo necessário, com a pronúncia e para te ensinar cada vez mais, tá certo? Então vamos lá, qualquer que for a sua dúvida, me manda aqui nos comentários, no Instagram, pelo Facebook. Eu leio todas as mensagens e respondo para todo mundo, tá certo? Merci, bisous, à bientôt, até o próximo vídeo.